Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai passar nessa live agora e ao vivo e também para quem vai assistir depois. Lembrando que essa live fica salva lá no canal do YouTube também. Então, caso tu gosta de assistir, enfim, que não seja aí pelo celular, pelo tablet, pelo computador, tu pode assistir também lá pelo YouTube, tá bom? Botar na TV, aumentar o volume, chamar quem mais precisa escutar sobre isso. Hoje a live vai ser mais uma super objetiva e uma live informativa. É aquele giro de 360 que a gente precisa fazer dentro do nosso negócio, dentro, seja uma pequena empresa, uma média empresa, uma grande empresa. É um giro que a gente precisa fazer constante de 360 para encontrar algumas pontas soltas e não deixar que essas pontas soltas te amarrem aí numa dor de cabeça, te amarrem aí num problema maior que tu poderia ter evitado se tu tivesse só escutado esses ruídos desses conflitos que são silenciosos. Então vamos hoje, eu vou deixar para vocês alguns mais ruídos que são silenciosos e que por vezes a gente tá com eles acontecendo aí no nosso dia a dia, seja dentro do nosso setor, tá? Seja tu como líder com os teus liderados, teus colaboradores, teus funcionários, e seja tu como um colaborador, um funcionário aí com o teu líder, com os teus colegas, com a empresa a qual tu trabalha. Isso vale para qualquer pessoa que trabalha. Quem tem um trabalho, seja ele autônomo, né, tu é o dono do negócio ou tu é CLT, não importa. O que importa é se tu trabalha. Isso que está acontecendo aqui que eu vou entregar para vocês são ruídos que eles são silenciosos, até estranho falar, né? Ruído silencioso, mas é assim que acontece mesmo. Tem coisas que gritam e que aparecem na nossa frente e aí a gente sim acaba aceitando e enxergando como se a gente levasse um chacoalhão, mas também existe bastante ruído que ele é silencioso, que ele acontece nas entrelinhas, que ele acontece de uma maneira ao qual tu não tá esperando, tu não tá observando, tu não tá enxergando. E aí quando tu percebe, ele só vai se manifestar depois que o barulho já está muito grande e aí por vezes tu não tem mais o que fazer. Atravessar esse conflito daí já vai ser algo muito mais desgastante, gerar, inclusive do que a gente falou na live da semana passada, gerar todas aqueles pontos que a gente colocou, sabe? Daqui a pouco aqueles pontos todos vão estar acontecendo juntos, entendeu? Porque tu deixou de observar, de enxergar o que estava um pouco escondido, deixou de escutar o que estava um pouco ali mais silencioso. Então essa live de hoje é para a gente trazer à tona, né? Trazer para o volume, né? Enxergar e escutar, inclusive, o que realmente vocês podem estar atravessando aí de ruídos e que estão te amarrando ainda mais. Então vamos lá. Eu vou citar alguns exemplos e também trazendo essa parte de ser uma live informativa, porque é importante, gente. Às vezes a gente pensa assim, ó, como resolver os problemas no trabalho? A gente quer uma fórmula mágica. A gente quer alguma coisa que chegue e diz assim, tu precisa fazer exatamente isso. E é impossível a gente dar uma fórmula mágica que se adapte para todo mundo, a todo instante. Porque cada pessoa está atravessando por um nível, por um tipo de conflito. E hoje, por exemplo, eu vou citar alguns desses ruídos, porque sim, pode ser que um desses ruídos esteja acontecendo contigo. Se não está acontecendo contigo, daqui a pouco tu está escutando alguém do teu convívio aí que tá te dizendo que está acontecendo isso no trabalho dele, né? Seja tu um funcionário, um colaborador, seja tu um dono de um negócio, volto sempre a repetir sobre isso, um líder. Pode ser que não esteja acontecendo na tua empresa, mas está acontecendo na empresa do teu amigo, do teu parceiro, enfim, sabe? A empresa da frente. Então compartilha, sabe? Compartilha essas informações e leva a sério o que a gente vai falando aqui. Sabe que... Deixa eu tomar meu time aqui.
Toda segunda-feira eu faço isso, né? Eu encho a cuia, eu deixo ela parada e aí eu tenho que ficar mexendo na bomba. Hum, vamos lá. Por exemplo, aconteceu uma enchente no ano passado, em maio de 2024. E uma das coisas assim que se movimentou muito dentro da, enfim, aconteceram várias coisas. E agora, recentemente, nesse último sábado, por exemplo, fizemos mais uma reunião com um grupo, né, todas das famílias que foram atingidas, inclusive a mim. E, e uma das coisas, né, que foi trocada de informação, a pessoa me informou como que fazia para colocar no celular a Defesa Civil, que ela nos alerta como é que está o estado, enfim, do tempo, do clima, ela vai mandando um SMS informando pra gente qual é a cor, se precisa estar em alerta, em atenção, enfim. Aí ela me ensinando ali, auxiliando a entender isso e fazer com que chegasse no meu celular também. E aí, por que eu tô falando disso? Porque numa das conversas, numa das frases assim que foi dita nesse encontro, foi o seguinte: não contando só para nós, mas para todas as pessoas do mundo, enfim, qualquer pessoa que passar por aqui, não precisa ser considerando apenas enchente, mas considerando a vida, para levar mais a sério, inclusive, os alertas que são dados. Então, se tem uma pessoa que lida com essa parte de do clima, do tempo, que faz todo um estudo, que está sempre atento, que está lidando apenas com isso, e ela chega e te diz assim: olha, o estado de alerta total, vocês precisam se organizar e já deixar as coisas já pré-arrumadas, porque qualquer coisa vocês precisam evacuar. Enfim, as pessoas vão dando os alertas, né? E aí, o que geralmente as pessoas fazem, a gente, né? A gente diz: vai ver que vai acontecer isso aí comigo. Vai ver que isso daqui vai acontecer. Imagina, o que essa pessoa tá falando? A gente simplesmente, a pessoa tá gritando ali nos nossos ouvidos. Lembra do ruído que a gente falou? Ela tá falando ali, ela tá deixando claro de que é um estado de alerta. E tu simplesmente tá negligenciando e tá dizendo assim: o que essa pessoa imagina que isso vai acontecer? Faz 40 anos que eu moro aqui, nunca aconteceu, não vai ser agora que vai acontecer. Aconteceu. Então, esse é a mesma situação que a gente está tendo aqui, entende? Eu estou informando para vocês, eu estou deixando os estados de alertas, eu estou mostrando o que são os ruídos dentro de uma empresa, mostrando o que são os ruídos dentro do teu campo de trabalho, de qualquer ângulo que tu esteja vendo esse vídeo. Seja tu um funcionário, seja tu um líder, seja tu um dono de um negócio, seja o que for, qual for teu cargo dentro, esses ruídos eles transitam por todos os setores, por todos os cargos, por todas as pessoas que existem dentro de um negócio, seja inclusive um negócio feito por uma pessoa, isso também acontece. Então, gente, levem isso como realmente alertas para vocês prestarem atenção no que está acontecendo aí ao redor de vocês e evitar que aconteça algo bem maior, bem mais destrutivo e que por vezes vai te dar uma rasteira que tu vai precisar de muito mais tempo aí para se recuperar, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, gente, que é um dos conflitos silenciosos que eu costumo chamar, é a resistência passiva. Eu tô com a minha colinha aqui, tá? Porque são vários assuntos e eu quero entregar ele bem completinho para ti, tá? Às vezes a gente vai falando e a minha cabeça vai vindo um monte de novos assuntos e aí eu faço essa gestão aqui na hora de entregar para vocês para eu conseguir ser mais objetiva, inclusive, tá? Então vamos lá, resistência passiva. Um exemplo bem básico da resistência passiva é aquela coisa assim: a pessoa, tu falou para a pessoa para ela fazer uma coisa, né? Por exemplo, tu deu uma instrução, ou tu recebeu uma instrução, tu faz cara que sim, que tu entendeu, que tu vai fazer, que tudo bem, que tu concordou, e depois, lá na hora de executar, tu simplesmente faz do jeito que tu quiser, ou por vezes tu nem faz, ou por vezes tu deixa
a coisa meia boca, sabe aquela coisa? Isso é uma resistência passiva. Eu vou traduzindo os termos para vocês compreenderem e visualizar o que acontece no dia a dia. Então, quantas vezes aí tu já solicitou algo para alguém e essa pessoa, sim, sim, pode deixar que eu faço. Não, 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 vai, pode ir que eu faço. Tu virou as costas, a pessoa foi lá e fez exatamente de qualquer outro jeito, ela ignorou completamente todas as tuas orientações, e aí lá no final do resultado tu percebeu que gerou um conflito muito maior, gerou um desgaste, gerou um problema, gerou exatamente aquilo que tu já tinha falado para realmente evitar que algo pior acontecesse. Então a resistência passiva é um ruído no trabalho silencioso nesse sentido. Quando tu perceber que tem muitas pessoas ou a mesma pessoa que apresenta esse tipo de comportamento, fica atento, porque alguma coisa aí tem algum conflito que não está sendo mostrado ali na hora para ti, né, a olho nu, e que com o passar do tempo essa pessoa ela vai sim brotar com algum problema maior, tá? Seja em desordem ali no trabalho, seja em algo desequilíbrio de comportamento, saúde, enfim, alguma coisa ela vai, vamos dizer assim, esquentar a cabeça aí de todo mundo, e não é culpa da pessoa, entendeu? É porque tem alguma coisa ali acontecendo que por vezes é até algo que a pessoa não consegue falar, se expressar, ou não tem campo para isso, não tem tempo para isso, não tem oportunidade, não tem espaço para se posicionar, para colocar sua opinião, aí a pessoa ela começa com essa resistência passiva, de tipo, sim, sim, pode deixar que eu faça, e depois vai lá e faz do jeito que quer, porque a pessoa já tá meio que de saco cheio de algumas coisas, já vem às vezes que falar não adianta, sabe essas coisas? Aí ela prefere simplesmente concordar ali contigo na hora e depois por trás ela vai lá e faz outro jeito. Então isso, gente, é sim um ruído silencioso. Então presta atenção. Se está acontecendo isso, presta atenção. Fala uma coisa e depois na hora de agir, de fazer, vai lá e faz de outro jeito. Uma vez que aconteceu isso, tá, gente, pode ser, né? Às vezes acontece isso, por exemplo, e a pessoa foi lá e ainda solucionou melhor do que ficou. Ela escutou o que tu falou, fez uma parte do jeito que tu falou, mas ela acrescentou ali um conhecimento que ela tinha na bagagem dela, então aquilo deixou o trabalho ainda melhor do que ela tinha recebido orientação. Maravilha, tudo que melhorar, melhora, né? Então, mas se acontecer isso, que tu percebe que a pessoa fala, concorda contigo ali na frente e por trás ela vai lá e faz totalmente do jeito dela e tu vê que depois é tu que tem que voltar, consertar a bagunça, presta atenção. Segunda coisa, falta de colaboração genuína. O que isso quer dizer? Tu vai sentindo que dentro do trabalho as pessoas elas vão começando a se forem várias pessoas, né, dentro de um setor, tu vai percebendo dentro do escritório, qualquer campo que for, seja até num grupo de pessoas, isso vale para qualquer, sabe, social e tudo mais. Tu começa a perceber que as pessoas elas não estão mais trabalhando em conjunto, elas estão criando pequenas ilhas, sabe, de duas, três pessoas que resolvem as coisas sozinhas aqui, duas, três que resolvem lá, duas, três que resolvem lá, elas esquecem que tem uma união, que tem uma base por trás disso tudo, que a empresa, que o negócio, que a associação que seja, ela é um conjunto de pessoas, ela não pode ser simplesmente separada por pequenos grupos de pessoas que vão, né, resolvendo as coisas sem conformidade, sem coerência com o todo maior da empresa, entende? É diferente de tu separar as pessoas por setor, por cargo, é bem diferente o que eu tô falando. O que eu comento aqui são pessoas que vão se ligando dentro da empresa e aí tu percebe que não tá realmente tendo aquela colaboração que é genuína. O que é genuína? É vamos mesmo fazer acontecer isso aqui para funcionar, para realizar a missão aí da empresa e não o que eu quero fazer. O que eu acho que é bom para mim, o que nós duas, nós três resolvemos que é melhor para cá, então nós vamos fazer. Não, tu tá num todo, tu pertence a um todo, né? Isso vale também para os líderes. Então, é o que eu e os meus sócios decidimos,
é isso aí, tá? Vão acatar e ponto final, sabe? E, claro, gente, abrindo sempre parênteses, sim, tem situações que tu precisa tomar decisões e ponto final, mas tem muitas situações que tu precisa fazer uma leitura da tua equipe, fazer uma leitura da tua empresa antes de só, ai, porque eu quero assim, então eu vou fazer isso e deu, sabe? Vou passar por cima de todo mundo que está trabalhando aí na empresa, para todo mundo que está me auxiliando a construir, a fazer funcionar esse meu sonho, a fazer funcionar esse meu negócio. Eu simplesmente não vou dar atenção, não vou perceber quais são as necessidades reais, né? E só quero fazer do meu jeito e ponto final porque eu sou o dono, sabe? Então isso é uma falta de colaboração genuína dos dois lados, gente. Quando a gente deixa de compartilhar as ideias, de promover, de colocar fermento nessa união e a gente passa a querer resolver as coisas somente a ti mesmo. Isso é um ruído dentro do trabalho, é um conflito silencioso que está se instalando. Tem um porquê por trás disso. Tem alguma coisa acontecendo. Se não for ali no imediato, provavelmente sempre é algo que acontece com recorrência. E aí faz tempo que está acontecendo, e daí quando tu. Sabe quando as coisas começam há muito tempo a acontecer do mesmo jeito, e daí as pessoas começam a ter um comportamento que é praticamente. Tu consegue prever, né? Então, quando a pessoa falta com essa colaboração genuína, é porque alguma coisa está incomodando aí já há algum tempo. Então, é um ruído silencioso, é um conflito silencioso e que se está acontecendo isso, aonde tu trabalha, com quem tu conhece aí, que tu já ouviu falar que isso está acontecendo, as panelinhas aí, né, ou a pessoa que quer focar só em si, presta atenção, tá? Comunicação indireta e evitativa. O que que isso quer dizer? Às vezes tu tá participando de uma reunião, tu tá participando de um contato ali com mais pessoas, uma troca de ideias, um compartilhamento, e aí tu percebe que tem essa coisa que fica muito nas entrelinhas, fica muito evitativo, os e-mails não são claros, a maneira como a pessoa se expressou ali na reunião ficou uma coisa, parece que tu sente assim, ai, tem alguma coisa assim que não fecha, não entendi direito, sabe? Ele falou uma coisa assim muito por cima, passou, só deu aquela pincelada nesse assunto e ficou várias dúvidas, as pessoas várias ficaram perguntando e ele não soube responder direito, sabe? Fica aquela coisa assim, resolvida mais em fofoquinhas nos cantos né, das salas, dos setores, na parte de fora, ali na hora com o grande grupo não é falado direito, mas aí depois por fora fica aqueles burburinhos, aquela coisa. Isso é uma comunicação indireta e evitativa. Que ao invés de tu simplesmente pegar e resolver com a pessoa que é responsável por aquilo, tu fica evitando e tu fica resolvendo com gente que não vai te ajudar a resolver, tá? Então, é um conflito silencioso, é um ruído silencioso aí que acontece e que, com o passar do tempo, também é destrutivo. É mais um alerta aqui, gente. Vocês já devem ter passado por isso, inclusive em casa, né? Ou com amigos, enfim, parceiros aí, parceiras, que tu sabe que tem um problema, tu sabe que tem uma coisa que é importante, que vocês precisam conversar e a pessoa fica evitando. Ela não te dá esclarecimento, ela não te dá retorno, ela não está ali disponível para fazer um fluxo, para fazer uma troca e conversar contigo, esclarecer aquilo, e aquilo vai te dando um nervoso, porque tu pensa, meu Deus, a gente já faz tempo que a gente precisa resolver isso daqui, a pessoa tá sempre se escondendo, parece sempre me evitando, sempre não fala pra mim, mas vai lá e fala pra pessoa que tá do lado, entendeu? É esse tipo de comportamento que é um conflito silencioso. Parece tão tipo, uma besteira, né? E tu pensa, ai, que besteira, assim. Hoje, amanhã, no mês que vem, no outro mês, 6 meses, um ano, e tu vai levando a tua empresa, o teu negócio ali no teu trabalho, a relação com os teus colegas nesse ritmo, tu vai dançar. Depois lá no futuro tu vai dançar o ritmo, esse ritmo aí que tu tocou.
Esse ritmo aí que tu tocou, tu vai dançar exatamente conforme a música. E a música, te digo assim, ó, é uma música que tu perde as pernas. É destrutivo, é completamente destrutivo. Isso aqui leva a pequenos estresses e com a soma de todos esses estresses gera uma bomba muito maior. Lembra na live que a gente fez na semana passada, que a gente falou sobre vários outros pontos ali, mostrando o que pode acontecer se tu não trabalhar aí com a tua gestão de conflitos, com a tua parte de harmonizar os teus setores, as pessoas, a comunicação, tudo o que pode ir acarretando dentro de um negócio, dentro do teu trabalho. Lembra disso, volta, assiste, que faz total sentido com o que a gente tá falando aqui hoje, tá? Então, essa é mais um dos nossos conflitos silenciosos. Agora vamos para a competição interna e destrutiva, que é o nosso último conflito aqui silencioso. Na semana que vem eu vou entregar mais para vocês, tá? Mais alguns deles, para que as nossas lives sejam bem práticas aqui para vocês já com essas 4 aqui, é 4, né? 1, 2, 3, 4, isso aí. Com essas 4 que a gente já conversou aqui hoje, vocês já vão ter uma noção muito grande, já tem bastante base, bastante campo para vocês já passarem aí essa semana observando o trabalho de vocês, observando a equipe, observando o comportamento, anota essas 4 para vocês terem pertinho de vocês aí na mesa e observando nas reuniões, observando no decorrer do mês para fazer esse movimento, tá? De escutar o que pode estar sendo silenciado. Última, competição interna destrutiva. O que isso quer dizer? Em vez de a gente ter aquela competição saudável, sabe, dentro da empresa, a gente começa a fazer uma busca por, eu quero ser mais reconhecido, eu quero ter mais poder, sabe, eu quero que eu seja mais vista, o meu sucesso precisa aparecer mais que o teu, eu quero que me vejam. Essa coisa assim, essa competição destrutiva interna, ela acontece não somente entre os colaboradores, entende? Entre os funcionários ali. Ela acontece inclusive com os líderes, sabe? Às vezes os líderes, eles detectam que tem um colaborador que ele tem uma capacidade para resolver algumas coisas, para lidar com algum tipo de assunto muito melhor do que ele. Perdão. Muito melhor do que ele, porque aquele funcionário se capacita, ele já tem aquilo como uma habilidade natural dele. Enfim, ele se destaca por aquilo, porque é a essência dele. E às vezes o líder que não é bem preparado, que não é bem, eu penso assim, mentalmente e também de conhecimento, sabe? Bem preparado, ele vai começar a enxergar aquilo como algo que seja uma competição, né? O que essa pessoa está querendo fazer mais do que eu aqui dentro? Eu é quem deveria estar resolvendo aquilo desse jeito, e na verdade não é. Na verdade, a pessoa, ela tá só deixando vir à tona e mostrando aquilo que ela faz de melhor. Ponto final, né? O líder que percebe isso, o inteligente que percebe e pensa, nossa, que talento. De agora em diante, as coisas que eu precisar resolver em relação a isso, eu vou começar a deixar para essa pessoa porque ela tem um talento, ela é boa no que ela faz, ela estuda, ela se capacita. É uma coisa a menos que eu preciso ficar resolvendo porque essa pessoa, ela dá conta. Essa pessoa, ela é a habilidade dela. Eu sei como fazer, mas não sei fazer tão bem como ela. Maravilha, que bom. Esse que é o espírito de tu ter uma empresa, de tu ter um negócio. É tu ter várias pessoas diferentes que têm mochilinhas aí e dentro da sua mochilinha tem bagagens diferentes e traz experiências diferentes, conhecimentos diferentes. Justamente para melhorar ainda mais o teu negócio, melhorar ainda mais a tua empresa. E para ti que trabalha de funcionário, de colaborador, de CLT, é a mesma coisa. Tu convive com várias pessoas, inclusive os teus líderes, que pode ser que eles não saibam exatamente resolver aquilo que tu resolve do jeitinho que tu resolve, sabe? E
na perfeição que tu resolve, digamos. Mas eles têm outras habilidades que os tornaram líderes também, né? Então tem outras habilidades aí que é importante vocês observarem que é o motivo deles serem líderes aí da empresa, líderes bons, né? Ativos ali. Então, esse que é o parar de criar uma competição dentro das empresas, dentro dos negócios, dentro do trabalho. E isso tu pode levar para tua família, tu pode levar para os teus relacionamentos, tu pode levar, sabe, para o teu meio social, para as tuas amizades. É esse movimento de tu parar de criar e dar também alimento para essas competições que são internas, mas que elas são destrutivas sim, tá? Enxergar as pessoas dentro das suas potências máximas, das suas habilidades, procurar compreender que cada um tem uma bagagem, tem uma experiência de vida e que vai estar entregando aquilo que é, que tem dentro de si, aquilo que tanto de ser, né, como pessoa, e também quanto de conhecimento, de sabedoria. Então, tá todo mundo procurando entregar o que é. E aquelas pessoas que tentam às vezes mascarar aí o que é, chega uma hora que ela entrega o que é. Então sempre a gente sempre no final de tudo a gente vai entregar a nossa verdadeira essência que a gente diz, né? Quem a gente verdadeiramente é. Então cuidado com essas competições, porque isso vai minando o espírito de equipe dentro da empresa. Quando a gente percebe que isso acontece entre colegas, quando a gente percebe que isso acontece entre sócios, quando a gente vê que acontece entre sócios é pior ainda, porque quando a gente vê uma competição entre os sócios, imagina a estrutura toda da empresa, ela balança na hora, porque é a mesma coisa que tu vê uma família, quando tu vê que o pai e a mãe brigam, os filhos todos ficam em terror. Dentro de uma empresa é a mesma coisa, quando tu vê que os sócios não estão mais se entendendo, estão criando uma competição interna, é impossível que tu queira que a saúde mental, a saúde em si, o ambiente não seja tóxico na empresa. É muito tóxico, é extremamente tóxico. Porque passa isso para todo mundo começa a se sentir inseguro, tu pensa, meu Deus, os dois estão se pegando no pau. Né? Vamos falar bem assim, porque é isso que a gente pensa na hora. Se os dois estão se quebrando, imagina o que vai sobrar dessa empresa. Aí tu já começa a ligar vários alertas aí na cabeça, tu começa a entrar em estresse e tudo mais. Então, cuidado, gente, cuidado, porque isso também é um conflito silencioso. Vamos retomar o que a gente viu aqui? Então, a gente falou sobre resistência passiva, sobre falta de colaboração genuína, sobre comunicação indireta evitativa e competição interna destrutiva. 4 ruídos silenciosos, 4 conflitos que eles são silenciosos, que eles vão comendo pelas beiradas, que eles vão acontecendo de forma lenta, passiva, por vezes um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã e no decorrer aí do tempo, ó. O conflito pega fogo e a gente fica doido. Daí começa a vir tudo que a gente já falou aí nas outras lives, né? As válvulas de escape, a gente começa a ficar apagando fogo que parece que nunca apaga. Então é bem importante prestar atenção nisso agora, hoje, para que a gente consiga evitar. Então, gente, qual é a solução para a gente atravessar isso tudo? Como é que a gente pode fazer para resolver isso tudo? Primeiro, a primeira coisa é traga isso para a luz. Sabe aquela coisa? Tu tá num quarto escuro e aí tu simplesmente tu chega, te imagina aí num quarto completamente escuro, mas aqueles bem escuro. E aí tu chega e tu liga a luz. Tu começa a enxergar o que tá dentro. E aí, enxergando o que tá dentro, tu começa a entender o que tu pode fazer dentro daquele quarto. Se tu tem que organizar, se tu tem que limpar, se tem coisa que já não presta mais, se tem coisa que tu só tem que fazer um conserto, enfim. Lidar com esse tipo de conflitos é da mesma maneira. A gente precisa chegar e ligar a luz, sabe? E para isso a gente tem ferramentas para utilizar, né? Se precisar fazer um conserto, se precisar fazer uma construção diferente, se precisar limpar alguma coisa, se precisar só organizar de maneira diferente, para isso a gente usa ferramentas e essas ferramentas eu carrego na minha mochila. Eu tenho isso na minha mochila, na minha bagagem, que eu auxilio as pessoas a fazer essa identificação, essa investigação, essa identificação, a ligar a luz aí do quarto
e enxergar o que está acontecendo, escutar o que está acontecendo, ver o que tá acontecendo e também escutar e ver o que não está acontecendo. Porque às vezes que são os silenciosos que a gente fala aqui, são os mais perigosos. Né? Os que a gente vê aí a gente já consegue resolver, mas os que a gente não vê são os que vão comendo pelas beiradas e que depois, ó, a dança é muito pior por causa do ritmo que se tomou aí ao negligenciar a escuta desses conflitos e enxergar eles. Então, como resolver, como atravessar? Primeira coisa, acende, liga essa luz aí, sabe? Liga essa luz, acende essa vela, faz alguma coisa. Bota a luz aí para te enxergar. O que é bota a luz? Eu tô te entregando aqui já umas lanterninhas. Esses quatro ritos que eu entreguei hoje são lanterninhas que eu tô te entregando para te já começar a olhar aí, a encontrar. Nas outras lives também, todas lanterninhas para te começar a perceber o que está acontecendo. Agora, tu quer realmente pegar, subir aí o interruptor, ligar essa luz, enxergar, investigar, compreender, organizar o que precisa organizar, limpar o que precisa limpar, construir de novo o que precisa construir, trocar o que tem que trocar, consertar o que tem que consertar, tu sabe que eu posso te ajudar nisso, tá? Então eu tô aqui todo dia nesse perfil e nas outras plataformas conversando com vocês para trazer essa clareza, para trazer essa elucidação que eu chamo, para vocês compreenderem isso, que é sim um conflito, não dá mais para normalizar algumas coisas que vem acontecendo, que tá surtindo efeitos, furos aí dentro do negócio de vocês, dentro do trabalho de vocês, por falta de informação. E eu tô aqui te informando aonde estão esses furos aí e te ajudando a consertar cada um deles, tá? Então vamos junto no que vocês precisarem. Fuça aí no meu perfil, tem várias coisas. Eu tenho curso gratuito que tu pode aplicar para tua equipe. Eu tenho e-book também que eu entrego gratuitamente, que tu pode entregar para as pessoas que são mais cabeças tuas aí, para elas lerem e se desenvolverem e aplicarem. Pegar aquele e-book, gente, e aplica na reunião de vocês. Ele tem 7 pontos cegos de todo líder. Pega aquele e-book e pega cada ponto cego e aplica em uma das reuniões. Usa como ferramenta para tua reunião de equipe, para tua reunião de líderes do teu setor, para os teus, ou para ti, se tu é um funcionário, um empreendedor autônomo ainda, sozinho, pega para ti, repassa na tua vida para ver se tu tá realmente daqui a pouco deixando de enxergar alguma coisa que tu poderia estar enxergando para te fazer potencializar e avançar. Utiliza essas ferramentas, gente. Tem podcast lá no Spotify, tem vídeos no YouTube. Então eu tô toda semana aqui falando. E claro, se tu quiser algo mais personalizado, que realmente a gente entre e faça o movimento, aí eu posso te ajudar com palestras dinâmicas. Então eu passo aí dentro da tua equipe e a gente faz um movimento junto. Não é só uma palestra paradinha, sabe? É uma palestra que eu gosto de fazer um movimento para as pessoas sentirem mesmo e perceberem, saírem de lá com uma nova visão sobre o trabalho delas e sobre a empresa. Uma visão melhorada, tanto o funcionário quanto o líder. Isso que é importante, a gente fazer essa ponte, né? Então, palestras dinâmicas de 1 hora, 1 hora e meia, 2, enfim, a gente vai se adaptando de acordo com a necessidade da empresa, do negócio, do teu grupo de pessoas que tu precisa. Isso vale também para associações, enfim, para lugares de voluntariado, enfim, tá? E também a parte de assessorias. Caso tu precise que eu passe um tempo a mais dentro da tua empresa e realmente pegue aí o caderninho e fique aí investigando, ligando a luz, né? Puf, liguei a luz e aí eu começo a compreender o que está acontecendo em cada canto desse quarto, aí que a gente vai ligar a luz, eu faço isso também. Aí o negócio é outro, sabe? Aí o negócio pega mesmo, porque a gente vai entrar e a gente vai fazer essa investigação, a gente vai analisar, a gente vai encontrar os conflitos. Eu vou te mostrar todos esses conflitos e vou te entregar caminhos para solucionar. Juntos a gente vai escolhendo os melhores caminhos e vai priorizando o que precisa ser melhorado aí de urgência, de depois o que pode esperar um pouquinho, o que pode ser para o próximo tempo, enfim. Eu vou te pegar
junto aí na mão e vou te auxiliar, vou te mostrar o que talvez tu como líder hoje não tem tempo para fazer. É algo que foge da tua realidade, porque é muita coisa para lidar ao mesmo tempo. Então eu tô aqui e posso sim te ajudar a fazer esse movimento, tá bom? Então vamos conversando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me deixar nos comentários, pode mandar pelo direct ali também. E enfim, acho que é bem importante vocês enviarem esse vídeo para quem vocês conhecem e que tem essa necessidade de compreender melhor que realmente o que está passando ali não é uma besteira, é sim um conflito silencioso para ligar o sinal de alerta e já começar a procurar lugares seguros para ficar. Então, eu sou uma pessoa que posso te assegurar com essa a travessia para atravessar esses conflitos, porque, como eu falei primeiro, essas ferramentas para fazer esse movimento todo é o que eu tenho na minha mochila, na minha bagagem, é o que eu, Monique de Marque, faço de melhor, entende? Então, por isso que eu tô aqui falando isso para vocês, porque eu sei o quanto isso evita tragédias e estragos muito maiores no futuro. Perdas financeiras, processos judiciais, aquela alta rotatividade de funcionário, um entra e sai, um monte de gente com problema de saúde mental dentro da empresa, enfim, várias outras coisas, aquele atraso, né, a pessoa que sempre chega atrasada, sempre sai antes, que sempre tá botando atestado, o trabalho não flui, a produtividade baixa, enfim, uma série de coisas que vão acontecendo com o passar do tempo, que tu consegue nitidamente perceber a tua empresa indo por água abaixo, os pilares internos caindo. Nem é o pilar de concreto, tá? É o pilar interno, que é aquela coisa que tu pode ter a empresa toda montadinha. Se tu não tiver aí a mão humana ainda movimentando, impossível. Tu pode ter o teu pilar de concreto bonitinho ali de pé. O resto todo vai caindo porque a gente ainda tá movimentado aí por pessoas e as pessoas elas precisam compreender os seus lugares, as pessoas elas precisam atravessar esses conflitos para parar de somar isso e depois dar um rombo maior, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês, uma ótima semana, indiferente do dia que vocês assistirem esse vídeo, ótimos dias para vocês, levem como alerta e percebam, não se apavorem, se acaso vocês perceberam que tudo isso está acontecendo dentro do setor de vocês, que tudo isso está acontecendo na empresa, não se apavora, porque o bom é que até aqui, até agora, tu teve a consciência. Então não se apavora, só, ui, que bom, sabe? Dar aquela respiradinha de alívio e pensar, ok, então isso tudo que tá acontecendo é um problema, é um conflito, é algo que eu preciso mexer, é algo que eu preciso atravessar. Quem pode me ajudar? Eu sou uma dessas pessoas. Como pode melhorar? Como é que eu posso fazer esse movimento acontecer para solucionar? Sempre focando na solução, gente, e não na loucura de ficar aí estressado e tudo mais. Não. Agradece que tu já teve o entendimento agora e parte para ação, para fazer esse movimento acontecer e tu atravessar esses conflitos aí, tá bom? Um beijo grande, ótimos dias para vocês, bons negócios, sucesso, muita prosperidade, que vocês consigam conhecer ainda mais sobre vocês mesmos e sobre o negócio de vocês através desses momentos que a gente tem junto aqui, que também vocês consigam ativar ainda mais a prosperidade e se sentirem livres aí dentro do campo de vocês de trabalho, tá bom? Um beijo no coração e até mais.